Boa noite, irmãos. Graça e a paz, amém? Queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Vim falando para o seu diácono Tenor ali. Parece a primeira vez que eu vou pregar. A gente prega quase todo dia, mas aqui a gente fica tremendo. Amém? Mas Deus é bom, amém, irmão? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Fica de pé aí, em nome de Jesus. Para a gente orar primeiro, amém? E você abre a sua Bíblia no Evangelho de segundo escreveu João, no capítulo 11. E eu queria fazer logo a oração. A leitura vai ser um pouco extensa e você vai sentar. Mas pode abrir para a gente orar. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11. É um texto conhecido de toda a igreja. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ler alguns versículos nessa noite. Você achou aí, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu quero te pedir ao Senhor que o Senhor me cubra com a tua graça, com a tua misericórdia. Estou aqui, ó Pai, com o propósito de adorar o teu nome e glorificar a ti, Jesus. Nesse momento, ó Pai, o Senhor esteja me usando para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu oro, ó Pai, e te peço que o Senhor fale a cada um de nós, Pai. Fala aos nossos corações aquilo que a gente necessita ouvir, Pai. Não aquilo que a gente precisa ouvir, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Pai. Então derrama da Tua graça sobre cada um de nós nessa noite. Que toda honra, como já foi cantado aqui, toda glória será Tua, Pai amado. Que eu diminua para que Tu apareça, Pai amado. Seja glorificado nessa noite, Pai amado. Toda honra e toda glória é Tua, Pai. Obrigado por essa grande oportunidade que nós temos, que é de pregar a Tua palavra, Pai. Que é de falar de alguém tão grande, Pai amado. Obrigado por esse privilégio, Pai. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você aguenta ler em pé? Vai ser extenso, mas senta, é melhor, amém, irmão? Vamos ler 44 versículos para você ficar em pé aí, amém, irmãos? Quem achou diz amém. Glória a Deus. Aqui como tem que ser rápido, né, irmão? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 11, fala da ressurreição de Lázaro. Vamos começar lendo agora, em nome de Jesus. Estava enfermos Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou-lhe os seus pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e volta para lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor,
se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho de Deus que devia vir ao mundo, melhor dizendo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia aonde Marta se avistaram com ele. Amém, irmão? Somente até aqui, amém? Para nós meditar nesse texto. Então, nós estamos diante dessa palavra. Eu li alguns versículos, claro que eu vou falar vamos expor alguns versículos só desse texto que nós lemos. E tivemos o privilégio de estudar esse capítulo, são 47 versículos, lá no sítio Cansação outro dia. E quando o pastor me convidou, eu disse: o que é que eu vou falar? E a gente foi estudar, fui buscar Deus, e Deus me trouxe essa palavra no meu coração para me compartilhar com os irmãos. Este milagre aqui é o último grande milagre de Jesus, público, Jesus foi realizado na última semana dele, antes dele ser crucificado, antes dele ser levado para aquela cruz. Ele fez esse último milagre dele público, diante das pessoas. E este milagre que nós acabamos de ler aqui tem muitas lições para as nossas vidas, irmãos, muitas. E ainda na introdução queria falar algumas coisas aqui para nós. Por exemplo, as crises, elas são inevitáveis. Nós estamos vivendo um tempo de crise, e essas crises, elas vão continuar. Elas são inevitáveis. Por quê? Porque Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, a Bíblia diz que ele ficou doente. E essas crises, elas podem aumentar. Porque a Bíblia diz que Lázaro ficou doente, piorou e morreu. Então nós vemos esse tempo. Há momentos nas nossas vidas que nós somos bombardeados por certos problemas que eles fogem o nosso controle. Nós não conseguimos controlar, foge a nossas mãos, a gente não consegue controlar algumas situações que vêm sobre as nossas vidas. Então a crise, elas são inevitáveis e elas podem aumentar. Às vezes nós olhamos para o nosso país, para o nosso Brasil, e nós devemos orar sim, nós devemos buscar Deus. Nós estamos passando um momento de crise, é claro que sim, mas essas crises, elas vão continuar. Infelizmente, algumas pessoas dizem que não, mas elas vão continuar. Quem tem que melhorar é eu e você. Quem tem que melhorar somos nós. Mas Deus vai cuidar do seu povo mesmo na crise, na escassez, porque assim está escrito em toda a palavra de Deus. E Deus vai nos ajudar nos momentos difíceis que a gente estiver enfrentando, ainda que seja lutos, ainda que seja qualquer tipo de enfermidades, Deus, Ele vai nos ajudar. Então, mas há momentos que nós passamos por certos problemas que a gente perde o controle. E a gente ora, que a gente é crente, a gente ora, a gente busca a Deus e nada acontece. Pelo contrário, piora ainda mais. Buscamos alívio e essa dor faz aumentar. Buscamos a solução e ela não chega. E por quê? Porque quando a enfermidade, quando o luto chega na nossa casa, nós ficamos angustiados, nós ficamos tristes. Esses dias nós passamos por uma situação, eu pude ver a tristeza nos olhos da minha esposa, quando a minha sogra passou por um processo de infarto, e ela infartou e quase que ela foi para a glória. E eu vi assim a tristeza nos olhos da minha esposa e algumas palavras para consolar ela. Ela ficava meio angustiada, com medo da mãe dela ir para o céu, E eu disse: ela vai vir, ou morta ou viva.
E ela ficou rindo para mim depois. Mas é isso. Mas quando chega a enfermidade na nossa casa, a gente fica angustiado. E naquele momento, eu creio que ela ficou desesperada. E teve um momento que ela não sabia o que fazer. Mas a gente orava. A gente estamos orando ainda. E Deus está no controle, irmão. Deus é fiel. Então há momento que nós somos, quando essa enfermidade chega na nossa casa, nós somos angustiados. E é nessa hora que a enfermidade chega, que o luto vem, que a nossa dor ela aumenta. Por quê? Porque a nossa expectativa é de ver o milagre de Deus acontecendo. E às vezes ele não chega. Às vezes ele não vem. Às vezes ele não acontece. Quantos de nós estamos aqui nessa noite e você já pediu tanto por um milagre na sua vida de algo e talvez isso não aconteceu, mas você continua servindo a Deus, você continua adorando a Deus, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Tem uma canção que qualquer dia eu vou estar cantando ela lá no sítio, quem sabe eu cantar ela aqui também, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém, irmão? Nós temos que ter essa ideia na nossa cabeça. Se Deus fizer um milagre, Ele é o meu Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o meu Deus, porque Ele é fiel. Esse texto que nós lemos fala aqui da pedagogia de Jesus na realização desse grande milagre. Eu queria falar nessa noite, vai ser rápido, né? Assim creio, sobre um tema: o tempo do milagre. O tempo do milagre. E a primeira lição nessa noite é o seguinte: como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Veja o versículo 3. Deixa a sua Bíblia aberta, amém, irmão? Nós vamos ficar lendo alguns versículos. Como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento? Versículo 3 fala assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Preste atenção, a família de Betânia era amada de Jesus. Jesus amava a Marta, Jesus amava a Maria e Jesus amava Lázaro. E mesmo sendo amada de Deus, vamos dizer assim, de Jesus, Lázaro ficou doente. Lázaro ficou enfermo. Se Jesus amava Lázaro, Jesus amava aquela família, por que permitiu que ele ficasse doente? Por que permitiu que ele sofresse? Porque estamos falando essa palavra nesse sentido. Porque muitas pessoas se ensinam por aí que às vezes a gente não pode ficar nem doente. Por que Deus permite certas coisas? Por quê? A gente é crente, a gente é amado de Deus. Você é amado pelo Senhor, amém, irmão? Jesus te ama, mas independente disso, você pode enfrentar lutas, você pode passar por dificuldade. A palavra é: você pode passar. Por que ele permitiu que o próprio Lázaro ficasse doente? E ainda mais, que Lázaro morresse. Jesus não tinha poder de livrar. Ele não tinha poder de não deixar ele ficar nem doente. Tinha sim, mas ele permitiu. Aqui está o grande mistério entre o amor de Deus e o sofrimento. Porque às vezes a gente pensa que porque a gente está servindo a Deus, a gente não vai sofrer. Isso aí não é evangelho. Nós vimos o nosso bispo pegando aqui: no mundo tereis aflições. Enquanto nós estivermos aqui, irmão, a dor, o sofrimento, talvez, não sei se vai agradar você essa palavra aqui, mas o Senhor me ensinou algum dia: eu não subo no altar para mim agradar as pessoas, subo para mim pregar a palavra, e Deus vai ministrar ao seu coração a palavra de Deus, a palavra dele. Amém, irmão? E Lázaro morreu. Mesmo nesse momento, Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição. Porque tem hora que a gente passa por dificuldade, a gente não sabe o que fazer, a gente desespera a pessoa que não conhece Deus. Mas nós que temos o Senhor, como Marta e Maria era amiga de Jesus, era a pessoa que tinha intimidade com Jesus, na hora da aflição elas fizeram o quê? Elas buscaram a Jesus.
elas buscaram a ajuda de Jesus. Então, irmão, nesse mundo que nós vamos vivendo, nós vamos enfrentar lutas e dificuldades, mas o que devemos fazer? Devemos estar na casa de Deus, devemos orar, buscar o Senhor, enquanto se pode achar, porque Ele tem a solução. E elas passaram a buscar a ajuda de Jesus. Por quê? Porque elas sabiam que Jesus poderia mudar a agenda dele e atenderia elas sem demora. Elas acreditavam nisso. Elas buscaram a ajuda de Jesus na base certa, dizendo assim: não, o amor de Jesus por Lázaro e não o amor de Lázaro por Jesus. Porque Jesus, Ele está pronto para nos ajudar. E hoje nós dizemos assim, porque quando elas mandaram o recado: está enfermo aquele a quem tu amas. E hoje nós dizemos assim: Jesus, aquele a quem tu amas está com câncer. Jesus, aquele a quem tu amas está passando pelo problema no casamento. Jesus, aquele a quem tu amas está desempregado. E Jesus, Ele conhece. Porque Jesus, Ele não curou Lázaro à distância. Porque quando mandaram o recado para ele, quando o homem chegou lá, ele falou assim: essa enfermidade não é para a morte. E nós sabemos que Jesus poderia ter curado Lázaro à distância, mas Ele não fez isso. Ele poderia ter impedido que Lázaro ficasse até doente e poderia ter curado, porque a Bíblia diz que Ele já havia curado, por exemplo, o filho do oficial do rei à distância. Deu apenas uma palavra e o criado foi curado. Ele tinha esse poder. E Ele curou um jovem à distância, mas Lázaro, Ele não fez nada. Por isso que às vezes a gente não consegue permanecer. Porque às vezes muitas pessoas vêm para a igreja, sabe para quê? Apenas para receber o milagre. Mas você tem que vir para a igreja para buscar o dono do milagre, aquele que tem um poder de te abençoar. Então Jesus, Ele poderia ter curado Lázaro à distância, mas Ele não curou, como Ele fez com o filho do oficial. Porque Ele não curou o seu amigo? Por que Ele não livrou ele daquela situação? Porque Deus estava no controle. A atitude de Jesus parece muitas vezes contradizer o seu amor. Porque às vezes, porque nós entendemos que somos amados de Deus e pensamos que não podemos passar por dificuldade. Deus, porque somos crentes. E tem até pessoas que querem mandar em Deus. Não, eu não aceito, eu rejeito, eu determino. Eu não sei você, eu não acredito muito nessa linha do determinismo. Eu não aceito. Não, se Deus fizer, Ele é Deus na minha vida. Porque eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele vai me dar, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele já me deu. Ele me deu um nome escrito no livro da vida. E às vezes as pessoas não conseguem. Por exemplo, os judeus aqui, eles não conseguiram conciliar o amor de Jesus com o sofrimento daquela família. No versículo 37 fala assim, ó: mas alguns objetavam: não podia Ele abrir os olhos ao cego e fazer com que esse não morresse? Eles começaram a perguntar. Ele não podia, esse aqui não tem o poder de abrir os olhos ao cego, de curar, de fazer muitas coisas. Por que Ele não impediu que esse homem não morresse? Muitas pessoas às vezes querem questionar Deus, querem questionar por que Deus não faz, por que Deus não fez. Ele faz sim, mas existe um tempo do milagre, existe o tempo certo dele agir, é de acordo com a vontade dele. Ele está no controle de tudo. Eles pensavam que o amor e o sofrimento não podia andar junto. E a gente tem que entender isso, irmãos, que o amor e o sofrimento vai andar junto. Por onde a gente andar, não vai ser só, vai ser só se convertir agora. Não. O sofrimento também vem sobre as nossas vidas. Quando eu digo isso, é porque está na Bíblia. Se a gente vai ver na palavra de Deus, todas as pessoas passaram por sofrimento. E Jesus está também cuidando de nós hoje. Se Jesus nos ama,
E nós dizemos: Jesus nos ama mesmo, amém, irmão? Jesus te ama. Por que nós sofremos? Jesus nos ama, por que a gente sofre? Porque nós estamos no mundo, porque nós estamos aqui. Jesus me ama, Jesus te ama, por que nós passamos por aflições? Por quê? Sabe aquelas questões que a gente pergunta: por que eu estou passando por isso? A palavra: você está passando. Deus está contigo em todo o tempo. Se Jesus me ama, por que eu estou passando por essa aflição? Por que eu estou passando por isso no meu casamento? Jesus, Ele te ama. Ele está no controle de tudo. Se Ele é todo poderoso, por que Ele não nos livra a gente do sofrimento? Nós cantamos aqui: poderoso Deus. Ele é poderoso sim, irmão. Mas tem hora que Ele vai permitir a gente passar pelo vale da sombra da morte. Tem hora que Ele vai permitir. E sabe aonde a gente mais cresce, irmão? Não é quando você recebe a vitória, a chave, não. É quando você passa pelo vale, servindo ao Senhor, adorando, cantando. Você chega do outro lado mais forte: eu venci. Eu estou falando de experiências próprias. Quantas lutas eu já passei, mas onde eu mais cresci na minha vida foi quando eu enfrentei o gigante. Foi quando eu enfrentei a luta. E eu enfrentei e estou aqui de pé. Porque Deus nos deu vitória. E Ele é fiel. Aleluia. Jesus nos ama. Jesus te ama. Jesus ama a sua igreja. Por que Ele permite que o crente fique doente? Que você passe por situação de enfermidade? Por que Ele permite às vezes a gente passar por situação de desemprego? Por que a gente enfrentamos o luto? Não importa. A gente tem que entender que Deus é o nosso Deus. Deus é Deus para você quando? Só quando você tem a bênção, quando você está na bonança, quando você está com a... Não, Deus tem que ser Deus para você em todo o tempo. Ele tem que ser Deus na sua vida. Em todo o tempo. Porque nesse mundo, nós enfrentamos essas dificuldades. Nem Jesus... Nem o Jesus, que era o Filho de Deus, o unigênito, o poderoso, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, nem Jesus teve imunidade especial quando veio para cá. Porque é que a gente vai ter. Mas existe algum ensinamento que você aqui, você tem que só que declarar, que você não vai sofrer nada. Isso aí não é evangelho de Cristo. Nem Jesus, porque o Pai amava o Filho. Assim como Jesus amava a família de Marta, assim como Jesus me ama. O Pai amava o Filho, mas permitiu que Ele bebesse o cálice do sofrimento e morresse naquela cruz. Deus amou o seu Filho que deu. Ele permitiu que o próprio Filho sofresse. Essas palavras são para nos treinar. Então nem Jesus teve imunidade especial, irmão. Nem Jesus. De fato, nem Jesus, se Jesus nos ama, Ele não nos torna os filhos prediletos. Porque às vezes não sou filho de Deus. E a gente pega alguns textos isolados. Não, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou a menina, mas você tem que entender. Não, eu posso todas as coisas. Mas vai ver antes e depois o texto. O que é que você pode tudo? Você pode tudo mesmo, irmão. Deus está conosco. Mesmo você sendo filho de Deus, Deus, Ele está cuidando de você. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial contra as tragédias e as mágoas e as dores. O amor de Jesus não nos garante imunidade. Não, agora eu estou imune a tudo. Não. Nós vamos, até a vinda dEle, nós iremos enfrentar muitas lutas. E Ele não deixou a gente sozinho, para a gente vencer. Nenhum dos discípulos tiveram também, por exemplo, nenhum discípulo tiveram morte natural. Assim, só João teve morte natural, mas os outros tudo morreram decapitados. Eles também passaram por aflições. Eles tudo eram amados por Jesus.
Foi escolhido, vamos dizer assim, a dedo por Jesus, mas eles passaram pelo vale, passaram pela luta. Eles não tiveram imunidade, porque eram crentes, eles não sofriam. Mas hoje nós vivemos um tempo no cristianismo, vamos dizer assim, que muitos crentes não estão preparados para enfrentar os últimos dias. Por quê? Porque, irmão, a Bíblia diz que vai se estreitando o funil. Não vai ficando melhor não. Quem tem que melhorar é eu. Quem tem que melhorar é você. Quem tem que melhorar é mais o mundo. As coisas, as promessas vão se cumprir. E assim como os discípulos, eles enfrentaram luta, a igreja também enfrentará, mesmo sendo amada por Jesus. Jesus não prometeu imunidade especial para ninguém. Não, agora eu sou crente, ninguém toca em mim. Tem até não toco no ungido. Está lá na Bíblia mesmo. Mas se você veio o ungido já estava caído. Não é claro que você não pode, tem que honrar, né? Mas as pessoas até se apropriam. Ele nunca prometeu explicação, mas Jesus prometeu Ele próprio. Aquele que tem toda a explicação, Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. Ele não prometeu explicação. Sabe aquela situação que você passa assim, eu queria uma explicação e não tem. Alguns dias atrás, nós estávamos lá numa cansação e aconteceu que um rapaz, ele passou por um acidente e era família de algumas irmãs da igreja e elas entraram num processo, mas elas tinham tanta fé que o homem ia ficar vivo, que elas ficaram em paz, oraram tudo, e quando elas souberam da notícia que ele tinha morrido, elas se desesperaram. Teve uma que não aguentou, eu cheguei lá e liguei para elas, para uma, e disse, não, fulano está no monte. E questionou Deus, por que que Deus não livrou, por que que Deus não fez? Porque Ele é Deus. Ele faz na hora que quer, no tempo que quer, porque Ele é o Senhor. Amém, igreja? A gente não tem que estar mandando em Deus, não, eu determino. Eu estava falando isso lá no Cansação esses dias. Por exemplo, a gente não tem coragem de chegar aqui para o pastor Fernando e você está passando por uma dificuldade e fala assim, pastor, eu não aceito, o senhor tem que fazer. Você não tem coragem de fazer isso, porque é o pastor. Você chega assim, pastor, eu queria falar com o senhor, fazer um gabinete, você conta o problema. Por que para Deus a gente quer apontar o dedo assim na cara de Deus? Meu irmão, busca ao Senhor, se humilhe. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então Ele é fiel. Segunda lição: como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus. Versículo 6: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda demorou ali 2 dias no lugar onde estava. Versículo 39: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 4 dias. Ao invés de mudar a sua agenda para socorrer a Lázaro, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde estava. Em vez de ir, Jesus mandou apenas um recado, que a gente gosta. Sabe o que Jesus falou? Esta enfermidade não é para a morte. Irmão, se você receber essa palavra de qualquer pessoa, essa enfermidade não é, você imagine de Jesus, irmão. Jesus falou que o homem vai morrer. Não, a irmã teve a revelação, não vai morrer, mas o homem morreu. Jesus falou, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas Lázaro morreu. Marta precisou agora lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Porque o homem morreu e Jesus não veio. Imagine, morre alguém e o pastor não vai para o velório. A irmã fica atribulada. A linguagem do pastor aí. Imagine, Jesus não apareceu naquele velório durante 4 dias. Chegou, já estava sepultado. E eu penso que ela ficou perguntando, por que ele não veio? Por quê? Será que Ele nos ama?
mesmo. Muitas vezes passamos a censurar a demora de Jesus. Marta oscilou entre a fé e a lógica agora, pois como entender as palavras de Jesus? Como é que a gente vai entender um negócio desse? Na teologia que a gente vive hoje, da prosperidade, que ensina que Deus faz tudo, tudo, tudo. Imagine, não, está feito. Não vai morrer. E o homem morreu. A gente tem que aprender, irmão. Tem hora que Deus fica em silêncio. Tem hora que Deus, e quando fica em silêncio, Ele está no controle também. Você tem que aprender. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus no silêncio. Eu já ouvi a voz do Senhor no silêncio. Você tem a capacidade de ouvir a voz de Deus quando Ele fica em silêncio? Quando Ele não aparece na hora que você mais necessita? Não quer dizer que Ele não está presente, que Ele não está no controle. Ele está sim. Ele jamais abandona a sua igreja. Ele jamais abandona o seu povo. Ele estava no controle. Só quando o mensageiro falou, entregou a mensagem, o recado para Jesus, Lázaro já havia morrido, irmãos. Já havia morrido. Aí Marta duvidou, se angustiou, se desesperou. Porque quando vem a enfermidade, quando vem o luto, a gente se desespera mesmo. A demora de Jesus deixou Marta frustrada e decepcionada. Quando Ele apareceu lá longe, e no versículo 21 ela disse Marta, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu te falava, o Senhor demorou demais. Meu irmão já morreu. Muitas vezes Jesus parece demorar, irmão, mas Ele vai vir no tempo certo. Existe um tempo para Ele agir. Ele é o Senhor de tudo. Quando Ele prometeu um filho a Abraão e a Sara, sabe quanto tempo demorou? 25 anos. Mas se cumpriu, porque quando Deus fala, Ele cumpre. 25 anos. Um dia Jesus colocou os discípulos no barco e disse, vão para o outro lado porque eu vou orar no monte. Jesus foi orar. E quando eles começaram a andar no barco, veio uma tempestade. Os discípulos se apavoraram, ficaram angustiados e ficaram sem saber o que fazer. Imagine eles, cadê Jesus? Cadê Jesus que não aparece? Cadê Jesus que não vem? A gente está aqui e deu 11 horas da noite, deu 12, Jesus não chegou, deu 1. E Jesus veio na 4ª vigília da noite. Você sabe que hora é a 4ª vigília da noite? A primeira começa às 6 horas, 18 horas até às 9. A segunda é de 9 às 12. A terceira é de 12 às 3. E a quarta é de 3 às 6. Sabe que hora Jesus chegou? 4 horas da manhã. E o discípulo fala assim, é um fantasma, imagina aí. Porque ele chegou na hora certa, irmão. Mas a tribulação que eles passaram, usando a palavra do pastor, foi grande naquele barco. Imagine só. E Jesus só veio na 4ª e estava orando. Ele poderia ir lá do monte mesmo, levantar a mão e assim, acalma-te, vento de lá mesmo. Ele sabia. Ele botou de propósito, porque Deus sabe todas as coisas. Ele estava ensinando uma lição para os discípulos. Nós temos que aprender e saber que Deus ele vai aparecer no tempo certo. Quando alguém chegou e pediu para Jesus curar, quando Jairo pediu para Jesus curar a sua filha, quando Jesus chegou lá, ela já estava morta, irmão. Mas ele foi. Mesmo depois que ela estava morta, ele foi. E a menina viveu. Porque Jesus aparece na hora certa, no momento certo. E Marta estava angustiada, porque Jesus demorou a chegar. E às vezes você também fica angustiado, porque não acontece o milagre que você está precisando. Você queria tanto isso e não acontece.
Porque Deus, Ele está no controle. Não se desespere. A fé de Marta agora passou por 3 provas. Primeiro, a ausência de Jesus. Versículo 3. Ela passou pela ausência de Jesus. Ela de repente se sente sem Jesus. E também, segundo, a demora de Jesus. E terceiro, a morte de Lázaro, no versículo 39. É difícil, irmão. A gente pensa que ser crente é fácil. Não. Eu não sei para você, para mim é difícil que só. Mas para mim é a melhor coisa que tem. Talvez você pensava que eu ia pregar outro tipo de mensagem aqui. Não. Mas Deus, Ele está no controle. Para nós encerrar aqui, falta ainda 10 minutos. Terceiro, como conciliar o nosso tempo, o Cronos, com o tempo de Jesus, o Kairos? Como? Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou ali 2 dias no lugar onde estava. A distância entre Betânia e onde Jesus estava dava 32 quilômetros. Levava 1 dia de viagem. O mensageiro gastou 1 dia para chegar até Jesus. Logo, ao sair de Betânia, Lázaro morreu. Quando deu a notícia a Jesus, Lázaro estava morto. Jesus aí demora mais 2 dias. E gastou outro dia para chegar. Daí, quando Jesus chegou, Lázaro estava sepultado. Já estava ali há 4 dias, assim, sepultado. Então, como a gente conciliar o nosso tempo com o tempo de Jesus? E quando Jesus falou assim, Lázaro adormeceu. Depois Lázaro morreu. E ele disse, eu queria me alegrar, queria que você estivesse lá para vocês verem. Como a gente vai conciliar? Porque às vezes a gente tem o nosso tempo, não, eu quero agora, Senhor, eu quero agora. Não é assim. Deixa eu voltar aqui na minha sogra de novo. Tem algumas pessoas da minha família que falam assim, não, eu não aceito. Eu disse, não, eu orei, nós estamos orando por ela. Deus, faz a tua vontade. Deus, a tua vontade sobre ela. Peça a Deus assim, dessa forma. Deus, a tua vontade. Se é da tua vontade, então faz. Senhor, tem misericórdia. É isso. Como conciliar o nosso tempo com o tempo de Jesus? Às vezes a gente não consegue esperar. Betânia, antes de Jesus, antes de Lázaro morrer, Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes de Lázaro morrer. No versículo 15 fala assim, Jesus fala assim, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. E Jesus foi. E quando Jesus chegou lá, Jesus foi porque ele vai, irmão. Ele falou que era para a glória de Deus. E ele foi. Não no tempo de Marta. Não no tempo de Maria. Mas no tempo dele. Ele estava no controle da situação. Como ele falou, é para a glória de Deus. Porque milagre na Bíblia, se a gente for ver, é para a glória de Deus. Os milagres tudo de Jesus aqui na Bíblia, todos, Deus foi glorificado no sentido de que houve cura, houve salvação principalmente. O maior propósito dos milagres de Jesus era a salvação. É só você ler direitinho. Quando Bartimeu foi curado, a tua fé te salvou. Quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, a tua fé te salvou. Quando o homem lá do tanque de Betesda foi curado, era pecado, foi salvação. Aqui do mesmo jeito, a multidão precisava ser salva. Mas hoje as pessoas mudam o sentido da coisa.
o milagre na tua vida, o que você está enfrentando, o que você está passando, outras pessoas serão abençoadas. Porque Deus, Ele age no tempo certo. Quando Jesus chegou ali, Ele deu graças. Ele orou e disse: tire a pedra. Versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Jesus sempre agiu de acordo com a vontade do Pai. Por que ele chegou ali e ele orou, e foi aquele momento que ele foi agir? Porque quando Jesus estava andando aqui na terra, ele andava de acordo com a vontade do Pai. Deixa eu ler alguns versículos para a gente encerrar aqui. Jesus sempre agiu de acordo com a vontade do Pai. Por exemplo, João capítulo 2, versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em João 7,6, disse pois Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente. Em João 7,8, subi vós outro à festa, e eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Em João 7,30, então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Em João 8,20, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Em João 12:23, respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em João 13:1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo dado graças que estava no mundo, os amou até o fim. Em João 17:1, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que o filho seja glorificado a ti. Sabe por que eu li isso aqui? Para você ver que tudo que Jesus estava fazendo estava de acordo com a vontade do Pai. Então aqui Jesus estava agindo de acordo com a vontade do Pai. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe o momento certo de entrar, de chegar. Ele age segundo o cronograma do céu, não segundo a nossa agenda. Porque o milagre primeiro acontece lá em cima. Por isso que a gente tem que dizer assim: Deus, de acordo com a tua vontade. Ele age no tempo do Pai, segundo a nossa, não segundo a nossa pressa. Eu estou muito apressadinho. Não. Quando ele parece demorar, ele está fazendo algo maior do que nós possamos imaginar. Então talvez você olhe para a sua vida hoje, e você talvez tem tantos anos de igreja, e eu queria tanto isso, nunca recebi. Mas você recebeu outras coisas de Deus. Continue firme, servindo a Deus. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele está no controle de tudo. Se você deve servir a Deus, não para aquilo que Ele vai te dar. Eu já vi pessoas que falam assim: se Deus não me der, eu vou desviar. Vai perder tudo. Se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Vou falar com o pastor. Não. Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus na sua vida? Ou Ele só é Deus na sua vida se Ele fizer? Nós devemos que aprender isso. Que Deus, Ele quer ser Deus conosco em todo o tempo. Então, irmão, guarda essa palavra no seu coração. Nós passaremos por dificuldade. Nós falamos aqui como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. E segundo, como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus. E terceiro, como conciliar nosso tempo com o tempo de Jesus. Devemos ficar atentos. Servimos a Deus porque Ele tem cuidado de nós. Eu sei se você é grato por tudo que Ele tem dado, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma oração pela sua vida. Fica de pé, eu vou passar para o pastor. É 9h. Amém, irmãos? Senhor Deus, eu quero te louvar nessa noite, Pai.
Quero te pedir, ó Pai, que a tua palavra ela venha fortalecendo meus irmãos, porque se ela não fizer efeito em nós, nada mais faz, somente a tua palavra, Pai amado. Tu és um Deus que está conosco em todo o tempo, ó Pai, e cremos, ó Pai, que o Senhor está agindo, Pai amado. Nós temos sonhos, nós temos projetos, e cremos que tudo se cumprirá de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Se nós cumprirmos a tua palavra, se nós andarmos na tua palavra, o Senhor vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, Pai amado. Que nós possamos esperar no Senhor, nós possamos não desesperar, mas possamos confiar no Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso, Pai amado. Assim como o Senhor apareceu na vida dessa família de Betânia, no tempo certo, havia um propósito maior. Assim também não vai ser diferente na nossa casa, Pai amado. O Senhor vai agindo, o Senhor vai abençoando, que nós possamos te servir em todo o tempo, que nós possamos te adorar, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós vamos se alegrar por isso, porque somos salvos, somos selados, temos o Espírito Santo, somos pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Te agradecemos por tudo, ó Pai, e as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, Pai amado. Nos ajuda a buscar o teu reino, nos ajuda, Pai, a andar em primeiro lugar na tua vontade, e as outras coisas o Senhor vai fazendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, até aquele grande dia nós estaremos te servindo. Ajuda cada pessoa dessa noite a se manter firme, Pai, que as lutas, que as crises desse mundo não possam parar, mas que parar essa pessoa, mas que eles possam permanecer firme diante do Senhor, te servindo em todo o tempo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. A igreja diz amém. Deus abençoe.